Depois o Anderson também se apresenta. Bom Pedir o dia, Anderson irmãos. que possa... Isso. Graças Então, a o nosso irmão todos. Anderson... Ô Anderson, você faz uma oração, se apresenta, faz uma oração, você é o secretário do seminário, e depois os professores, né, terão uma palavra aí, né? O professor Humberto, Giovana e Renato, em ordem alfabética, são os 3 professores, e o Cirineu é o coordenador, né, desse grupo aí, o professor Cirineu. Então, os 4 professores, basicamente, vão se apresentar depois que o Anderson se apresentar e fazer uma oração. Deus seja louvado. Ok. Me chamo Anderson, irmãos, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sirvo a Igreja do Senhor no centro de Belo Horizonte, em Contagem, no bairro Nacional, e também desde 2014 que eu sirvo também no Seminário Bíblico Nacional. Vamos então orar a Deus para passar a palavra aos professores. Oremos. Pai soberano, Deus de graça, poder, misericórdia, louvado e agradecido seja sempre o seu nome em nosso meio, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, pela graça, a misericórdia, a redenção que temos graças a Jesus Cristo. E é no nome dele que te pedimos, ó Pai, as suas bênçãos para esse curso, ó Pai. Para cada um de nós, que o Senhor esteja nos capacitando, nos ajudando, ó Pai, a crescer na graça, no conhecimento, para a propagação das boas novas do Senhor. Por favor, nos abra o entendimento, nos ajude a nos capacitar, ó Pai, com esse propósito, a fim de nos tornarmos pessoas melhores, servos melhores e ser mais úteis ao Pai no reino do Senhor. Por favor, se conosco, abençoe também os nossos professores, a todos os irmãos que estão separando esse tempo para estarmos aqui reunidos. Te agradecemos pelas bênçãos, pela oportunidade, ó Pai, pelos recursos de podermos, mesmo tão distantes, estarmos aqui, ó Deus, conectados, unidos nesse propósito. Muito obrigado, e é mais uma vez no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Cirineu, Humberto, Giovana, Renato, a bola está com vocês. A pelota. Eu quero falar por último. Bom dia, irmãos. Muito bom conhecer cada um de vocês. Eu vou me apresentar. Eu sou a Giovana, eu tenho 20 anos, sou de Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Vou ser uma das professoras de vocês, a única professora, na verdade. E estou muito feliz em poder transmitir o pouco que eu sei da língua espanhola. Eu morei no Peru, em Cusco, 1 ano e 2 meses, então tive muito contato com a língua. E tive a oportunidade, né, de participar desse curso aqui com vocês. Estou muito feliz por isso. E antes de passar a voz para o Renato se apresentar e apresentar o conteúdo, eu quero falar 3 coisas que vão ajudar muito vocês em todo esse curso. A primeira coisa que eu queria falar é que para vocês não terem vergonha ou medo de errar. Isso é muito importante quando a gente está aprendendo uma nova língua. Porque se a gente tem medo ou vergonha de falar, a gente vai deixar de aprender. Porque primeiro a gente vai errar muito, porque é uma outra língua, e se a gente não errar, a gente não vai aprender com os nossos erros. Então, não tenha vergonha de falar e não tenha medo também de errar. A segunda coisa que eu queria falar é que é necessário muita dedicação para aprender uma nova língua. Então, a gente vai ter aqui 1h30 de aula, e então se dedique nessas aulas, traga um caderno para anotar alguma coisa, alguma dúvida. Durante a semana, releia o material que a gente vai enviar no grupo também. E a terceira coisa é pratique a língua. O máximo que você conseguir falar, nem que você está falando com o espelho, pratique a língua durante a semana. E vai ser muito bom, eu estou muito animada, e mais animada ainda com as expectativas de vocês. Giovana, é uma coisa que é muito inspirador, você me inspira muito, porque
jovem ainda, participou do AME. Olha, Olá, nós bom temos que dia. destacar. Qual o momento, Renato? Eu estava pensando em me apresentar em espanhol, porque eu acho que vocês entendem. Se eu falar devagar, creo que ustedes me comprenden, ¿verdad? Sí, si yo estoy hablando despacio, ¿no? Me comprenden. Pensé en hacer así porque para que nosotros empecemos a acostumbrar nuestro oído a escuchar la lengua española, ¿no? Entonces, mi nombre es Renato César, como está ahí en el Zoom. Tengo 24 años, casi 25 de acá 2 sábados, 2 domingos, voy a cumplir 25 años. Soy de Jaboatão, es una ciudad de la región metropolitana de Recife, Pernambuco. Entonces, ahora yo soy obrero en la iglesia. Trabajo como evangelista, como predicador en una iglesia acá en Jaboatão, Iglesia de Cristo en Jaboatão. Y también fui misionero en Perú. Estuve en Perú 1 año y 2 meses, 3 meses creo. Estuve allá y fue allá donde aprendí el español, porque necesitaba aprender la lengua para hablar con la gente en la calle, ¿no? Entonces, esto fue. Y creo que es eso. Estudio teología, soy cristiano, tengo un padre, 2 hermanos. Sí, es eso, ¿no? Sí, y es esto. Ya, voy a explicarles el contenido de nuestro programa de estudios, ¿ya? Entonces, estoy hablando despacio para que ustedes me comprendan. Entonces, no voy a hablar así siempre, ¿ya? Entonces, voy a hablar un poco más rápido después, pero ahora estoy hablando un poco más despacio para que puedan entender. Vamos a tener algunas clases y vamos a hablar de todo. Este curso será dividido en 2 partes, ¿no? Una parte con un poco más de estudios bíblicos, donde Humberto y Cirineo estarán bien presentes en esto, estarán manejando todo esto. Humberto, el hermano que es de Colombia, y nuestro hermano Cirineo, ellos están encargados de esta parte. Es una parte donde estaremos estudiando la Biblia, pasajes bíblicos y estudios y conversaciones y todo esto. Y Giovanna y yo, nosotros dos, estaremos encargados de la parte de gramática, de vocabulario, de las reglas del español y esto, y la parte un poco más práctica, ¿no? O sea, cómo... Entonces, acá está el programa. Yo estoy mirando acá abajo porque estoy con el otro celular acá para que pueda ver el programa. Entonces, vamos a tener un poco una introducción a la lengua. Entonces, ¿qué es el español? ¿Dónde se habla? Las diferencias, porque, por ejemplo, en español se habla de una manera, algunas palabras. Las mismas letras en portugués es un sonido, en español es otro sonido. En sonido es som, ok? Alguma palavra que eu for falar que eu vejo que é um pouco diferente, eu vou falar em português, tá bom? Entonces, hay algunas diferencias, ¿no? Entonces, vamos a tener una clase hablando de esto, de los artículos, artigos definidos, indefinidos, y etcétera. La segunda, vamos a hablar de colores, las cores, los colores. Vamos a hablar de verbos, ¿no? Verbo ser, verbo estar. Vamos a hablar de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Vamos a hablar de los meses del año, de las estaciones, hablar de otros verbos. Vamos a hablar de las partes del cuerpo, ¿no? Esta es mi mano, este es mi brazo, ¿no? Esta es mi cabeza, mis ojos, la nariz, la boca, y así vamos, ¿no? Vamos a hablar de partes de la casa, ¿eh? Estoy en la cocina ahora, allá es la sala, ¿no? Acá es el baño, y así vamos. Y vamos a hablar de objetos, ¿no? ¿Qué necesito para comer? O que eu preciso para comer? Eu preciso de quê? De um garfo, de uma faca, né?
un tenedor, un cuchillo, y así vamos, un plato, y así vamos. Hablar de los animales, hablar de todo, ¿no? De restaurantes, de aeropuerto, de hotel, de taxi, de hospital, de bancos, de tiendas, de objetos, falsos cognatos, de verbos diferentes. O sea, vamos a hablar de muchas cosas, pero un poco de cada cosa para que podamos tener una idea general del idioma español, ¿no? Y como nosotros, Giovanna y yo, hemos vivido en Perú, vamos a hablar un poco de cómo es en el Perú, porque igual Humberto puede hablar de cómo es un poco diferente en Colombia, porque incluso ustedes van a percibir que el acento de Humberto, acento es sotaque, el acento de Humberto es diferente del nuestro. Él habla diferente. ¿Por qué? Porque se habla diferente, ¿no? Igual, eu sou do Nordeste, sou de Recife, de Pernambuco, de Jaboatão, região metropolitana de Recife. Eu falo bem diferente dos irmãos daí de BH, dos irmãos do Sul, dos irmãos de São Paulo, dos irmãos de Itarema, né? Então, nosso sotaque é diferente. No espanhol, a mesma coisa. Entonces, ustedes tendrán la oportunidad de escuchar mi acento peruano, el acento peruano de Giovanna y el acento colombiano de Humberto. Entonces, ustedes verán que hay diferencias en algunas palabras. Entonces, este es el contenido de nuestro curso, más o menos, ¿no? No he hablado todo porque hay mucho más, pero este soy yo, estoy acá gozoso, feliz, gozoso de estar con ustedes, de compartir un poco de la lengua española, que eso fue un regalo para mí, ¿no? Fui a trabajar como misionero, fui missionário, e aí eu ganhei a língua de presente, né? Aprendi a língua de presente, fui lá para ser missionário, e aí eu ganhei a língua e ganhei outras coisas de presente. Então, eu quero compartilhar isso com vocês um pouco e espero que seja uma bênção esse curso para todo mundo. Fico feliz em saber que tem tanta gente querendo aprender para falar do espanhol, assim, pregar o evangelho para outras pessoas, porque é verdade o que nosso irmão Marcos falou, só o Brasil não fala espanhol. Então, é da América do Sul, por exemplo, né? Então, quando eu morei lá, eu percebi que, poxa, tem tantos congressos internacionais, tantos, vocês não têm ideia, infinitos congressos internacionais de jovens, de mulheres, de homens, de ministros, né? Lá tem a Conferência Nacional de Obreiros, lá no Peru, tem institutos bíblicos que ofertam e fazem vários diferentes eventos ao redor da América Latina. Isso simplesmente não chega no Brasil. Nenhuma informação disso, nenhum convite, nada. Por quê? Por causa da língua. Então, hoje, estando um pouquinho lá, eu percebi esse tanto de coisa que a gente pede, e tantos irmãos e irmãs, e tantos conteúdos e oportunidades a gente perde, porque simplesmente eles não mandam para o Brasil, porque eles sabem que no Brasil ninguém fala espanhol. E de lá também é complicado para eles entender o português, porque a gente fala muito rápido. Às vezes o próprio brasileiro não se entende, né? Se for conversar um nordestino e um sulista, é uma confusão só, né? Então, a gente não se entende, imagina quem está fora, né? Pelo fato do nosso país ser muito grande. Então, eu acho que esse curso é uma oportunidade, é uma bênção que todos nós estamos tendo para conseguir aprimorar a nossa língua, nesse sentido, né? A língua espanhola, conseguir falar com outros irmãos, é maravilhoso conseguir falar com a pessoa na língua dela e evangelizar as pessoas, né? Tanto de venezuelano que a gente está recebendo, tanto de outras pessoas de outros países que vêm tentar a vida no Brasil. E às vezes é umas coisas simples, você está no aeroporto pegando voo para passar férias em um local. Eu estou em Recife, eu vou passar férias no Rio de Janeiro, aí eu pego uma conexão em São Paulo, e lá eu cruzo com um chileno, lá eu cruzo com um boliviano, lá eu cruzo com da República Dominicana, lá eu cruzo com alguém que é do México, e aí você tem a oportunidade de trocar um contato, de evangelizar aquela pessoa, se você tem mínima ideia da língua. Então, eu acho que isso é importante, e vai ser muito bom essas aulas que a gente vai ter, se Deus quiser. E é isso que Giovanna falou, não tenham vergonha. Eu repito o que ela fala, porque é só repetindo que a gente aprende. Eu brinco, Giovanna tem uma sobrinha, né, chamada Helena, e ela fica falando as palavras todas erradas, né? Em vez de falar eu quero, ela fala eu quero. Ela tem 5 anos, né? 4 anos. E a gente
A gente faz o que da criança? A gente fica, tu é muito burro, vai lá. Não, a gente sabe que é uma criança que está aprendendo ainda. Deixa ela falar errado, mas ela vai aprender e vai falar certo um dia, igual a gente. E por isso que a criança aprende. Porque a criança não tem vergonha de falar errado. A criança não sabe, não está preocupado com isso. Eita, será que alguém vai me julgar? A criança não está preocupada com isso. Então, por isso que a criança aprende. Então, aqui, o convite é, vocês não vão ter pessoas, por exemplo, eu passei por essa experiência de eu estar no Peru, falar uma palavra errada e alguém zombar de mim. Eu estava falando assim que eu cheguei, né? Eu não sabia falar a palavra em espanhol, em inglês eu também, eu falo inglês, não tinha esquecido a palavra em inglês, eu disse, vou meter um portunhol aqui, né? Vou repetir a palavra, fazendo L no final, né? Para ver se é espanhol. Aí eu falei e começaram a tirar onda comigo, mas de zombar mesmo, sabe? Dizer assim, não, que, tipo, me desfazendo, assim, né? Aqui ninguém vai fazer isso por você, né? Então, é uma oportunidade que você pode errar à vontade, você pode falar tudo errado, você pode... Se você não souber falar nada, fale tudo com L no final e Ito, L e Ito. Pode falar, né? Chiquitito, L, tudo no final. E aí a gente vai lhe corrigindo à medida que o curso for passando e a gente vai aprendendo. Então, não tenha vergonha, se dedique. A gente vai disponibilizar aqui muito material de áudio, de vídeo, Bíblia em espanhol para vocês lerem, ouvirem, vídeos, áudios, exercícios. Então, busquem se dedicar, que com certeza vocês vão ter uma boa base do idioma para conseguir ao menos se comunicar no básico. E no que for mais especial, mais específico, um pouco mais complexo, a gente também está aqui para responder. Você pode mandar mensagem no privado, olha, esse texto, isso e aquilo, tal, alguma expressão específica, e aí a gente vai aprendendo juntos, tá bom? Deus abençoe vocês, qualquer coisa, estamos à disposição. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Buen día, hermanos. Dios abençoe a todos ahí. Para mí un prazer estar convosco neste nuevo proyecto do aprendizaje de la nossa língua española. Es para mí una bendición, un placer estar con ustedes en este proyecto de aprendizaje de la lengua española. Yo soy el hermano Humberto Velázquez, de la Iglesia de Cristo em Colômbia. Eu sou o irmão Humberto Velázquez, da Igreja de Cristo aqui na Colômbia. Eu vou trabalhar aqui com os irmãos no ensino da língua. Voy a estar trabajando con los hermanos en la enseñanza de la lengua del español. Yo he hablado español toda mi vida. Yo soy nacido aquí en Colombia. Eu falo espanhol toda a minha vida. Eu nasci aqui na Colômbia e toda a vida minha eu falado espanhol. Agora, eu estou aprendendo também o português com vocês, com o irmão Pedro e os irmãos do Porto Alegre também. Eu he venido aprendiendo aún el portugués con los hermanos de Puerto Alegre, con el hermano Pedro que está por ahí. Y creo que es una gran bendición. Voy a hablar más en español ahora. Es muy importante que nosotros entendamos que aprender una nueva lengua es una gran bendición. Yo estaba pensando ahora en lo que ocurre en el libro de Hechos. Cuando toda la gente estaba reunida en Hechos de diferentes naciones, los que estaban allí no sabían hablar la lengua de los demás. Y Dios utilizó la lengua, los lenguajes, las lenguas, para glorificar su nombre y para dar a conocer las verdades de Él a otras personas. En el libro de los Hechos ocurre lo siguiente. En el capítulo 2, versículo 8, dice la Biblia, como pois os ouvimos cada na nossa própria língua en que nos nacimos. Ellos estaban hablando las maravillas de Dios, dice la palabra del Señor ahí. Y ahora ustedes tienen la oportunidad en su país, en Brasil, de hablar las maravillas, las virtudes de Dios para muchas personas que hablan español. Así que yo creo que esa debe ser nuestra mayor motivación en este curso. Aquellos que necesitan ahí conocer la palabra, los venezolanos que tienen ahí necesitan el evangelio y nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de glorificar a Dios en esa área, de hacer esa labor. Eso es muy importante. En la parte teológica que nuestro hermano Cirineo y yo vamos a estar trabajando,
vamos a trabajar con los textos de la Biblia. Vamos a estar leyendo alguna versión de la Biblia. Nosotros tenemos una versión que se llama la Reina Valera 1960. Ella tiene un lenguaje un poco más al español que hablan en España. Nosotros hablamos español, pero ellos tienen palabras diferentes o algunos términos que son distintos. La Reina Valera los tiene. Por ejemplo, nosotros no usamos tanto la palabra vosotros. Nosotros usamos más la palabra ustedes. Pero en la Biblia aparece, en esa versión aparece esa palabra. Nosotros usamos también una versión que se utiliza mucho por los católicos. Se llama La Dios habla hoy. Y esa es una versión de un lenguaje más sencillo. Quiero preguntar si me están entendiendo, hermanos. ¿Usted está entendiendo a mi fala? Sim. Sim. Obrigado. Sim. Tenemos entonces diferentes versiones y hay algunas de ellas de lenguaje más sencillo. En portugués también tenemos algunas versiones. La Almeida creo que es una versión más antigua, con lenguaje, algunas palabras también más antiguas, pero tenemos otras versiones como la nueva versión internacional que utilizan lenguaje más actual. Así que nuestro hermano Cirineo y yo vamos a estar trabajando en esa área teológica y como la idea es llegar a saber cómo llevar el evangelio a las personas, pues en esa área vamos a estar trabajando para que puedan ustedes ganar la práctica con la lengua española y de una vez familiarizarse con la Biblia, usar términos bíblicos, palabras de la Biblia, de donde vamos nosotros a aprender. Una cosa muy importante al aprender una lengua, lo mencionaban ya algunos hermanos. ¿Cómo se aprende una lengua? Usted, la verdad es sencilla, es sencillo aprender una lengua. ¿Cómo aprendió a hablar portugués? Usted aprendió a hablar portugués porque usted escuchó. Lo primero es escuchar. Los niños lo primero que hacen es escuchar. Los niños no aprenden reglas gramaticales desde el principio. Nosotros les decimos a ellos, por ejemplo, diga papá, diga mamá, diga abuelo, diga primo, tío, diga casa, repita. Y uno comienza a trabajar con ellos la repetición de las palabras. En las lenguas, nosotros aprendemos la lengua materna. Lo primero es, eso se llama el balbuceo. Los niños por lo regular hacen ba, 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 ba. Ellos no hablan todavía, pero esas son la forma del inicio del aprendizaje de una lengua. Luego nosotros pasamos a las sílabas, el silabeo. Las sílabas, las palabras nuestras de nuestros idiomas se componen de sílabas. Entonces ellos comienzan a decir pa, 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 o ma, 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 ma. No dicen mamá. O no dicen mae. Ellos dicen ma, ma, pa, pa, o ka, 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 y luego van a juntar. Luego juntamos las sílabas, forman palabras. Tenemos luego, por ejemplo, papá, pai, papá. Pero para eso ellos pasan por el proceso de escuchar primero, el balbuceo, el silabeo y luego van a las palabras. Después de las palabras vamos a lo que nosotros llamamos las oraciones, las frases. Mi papá lava el carro. Mi papá está cocinando. Eso no se aprende desde el inicio, eso va llegando. Necesitamos primero el vocabulario. Ya nuestro hermano Renato nos va, en las clases de ellos nos van a estar dando todo ese vocabulario con el cual vamos a formar las frases. Y nosotros vamos a estar reforzando esas lecciones desde la parte teológica. Entonces, no tiene que tener temor a equivocarse. En español tenemos un dicho que dice que los tropezones levantan las uñas. Cuando nosotros vamos caminando por ahí y nos tropezamos en algo, en un escalón tal vez, eso hace que luego usted ponga más cuidado para no golpearse el pie. La idea de ese dicho es, los errores hacen que uno aprenda. Usted no debe tener temor de presentarse, por ejemplo. ¿Y cómo me llamo? ¿Cómo es mi nombre?
estamos aprendiendo una lengua y desde el inicio no vamos a poder decir todo. Yo me llamo Humberto Velázquez, soy de Colombia, tengo 46 años, he sido predicador por unos 26 años en la Iglesia de Cristo y trabajo en las iglesias de Cristo en Colombia y a través de Zoom o a través de los medios virtuales, con ustedes en Brasil, con hermanos en Mozambique, con hermanos en otros lugares, en otras latitudes, en Centroamérica o Suramérica, todo eso. Uno no va a poder hacer eso de una vez, pero lo vamos a lograr, porque la idea es aprender. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Estamos aprendiendo, no sabemos. Hay un dicho en Colombia que dice, yo creo que acá también, nadie nació aprendido. Los niños no nacen sabiendo hablar, no nacen sabiendo caminar, no saben nada, todo se lo enseñamos, todos nosotros los padres lo aportamos para ellos, en la lengua y en otro tipo de cosas importantes, como cómo cepillarse los dientes. Los niños no saben eso, nosotros les enseñamos a hacer eso, y luego lo aprenden y lo hacen. La misma cosa es aquí. Usted no sabe una lengua, el español en nuestro caso, por eso vamos a estudiar. Cuando venimos, ejemplo, cuando las personas van a la universidad, ¿a qué van? A aprender. A las universidades vamos porque no sabemos y porque necesitamos un conocimiento que nos lleve a ser profesionales en alguna área. Pero el que llega, llega con lo que tiene del bachillerato. Pero para una cosa profesional se necesita la universidad. La misma idea es aquí. Usted no debe tener miedo, no debe tener temor a equivocarse, porque los errores, incluso cuando yo estaba estudiando hace algún tiempo un poco de inglés en un instituto, cometí un error con una palabra, pero nunca se me ha olvidado la palabra correcta por el error. El profesor y los compañeros, eso fue en un grupo de WhatsApp que yo escribí una palabra incorrectamente, y los profesores, el profesor y los compañeros me corrigieron. Y hasta el día de hoy siempre tengo presente cuál es la palabra correcta. Me equivoqué y aprendí. Eso ocurre con las lenguas. Ocurre con los niños. Los niños se equivocan. Los niños no saben decir cuchara o tenedor. No saben decir puerta. Y hablan de una manera que a veces uno se ríe de ellos. Y nosotros les entendemos. Cuando usted habla una nueva lengua, usted no debe tener temor a equivocarse, incluso cuando está hablando con alguien que sea nativo, porque nosotros le vamos a entender. Le pongo un ejemplo. Yo no hablo perfectamente el portugués, pero el hermano Pedro, cuando estamos en la reunión de Evangelios Sin Fronteras, me entiende. Y de seguro que yo no pronuncio todas las palabras correctamente, pero ellos me están comprendiendo y por el contexto en el que estamos hablando, nosotros vamos a comprender lo que usted dice en la lengua. Así que la invitación es a que tengamos mucho ánimo. Vamos a estar trabajando mucho, vamos a estar cantando, vamos a estar practicando con oraciones al Señor o leyendo los pasajes de la Biblia. Ustedes van a leer, vamos a hablar, vamos a trabajar con textos. Todas esas cosas las vamos a hacer y lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Lo vamos a hacer porque al aprender una nueva lengua, vamos a poder también glorificar a Dios en esa lengua, en una lengua extraña para nosotros, pero que va a ser conocida y la vamos a aprender a manejar. Así que mucho ánimo. Yo agradezco mucho al Señor por este proyecto, por los hermanos organizadores, nuestro hermano Marcos y los demás profesores y todos ustedes que nos van a acompañar en el aprendizaje. Vamos a trabajar juntos, vamos a hacer un equipo unido con el grupo de WhatsApp y todo eso. Vamos a estar allí siempre para servir, siempre para ayudar. Y vamos a tener el ánimo. Eso es lo que los quiero invitar. Gran problema a veces es la deserción. Cuando la gente se aparta, se afastan. Muchas personas comienzan algo, pero no terminan porque no tienen el ánimo. Y yo los quiero invitar a tener el propósito de vamos a evangelizar la gente que vive en el Brasil, que habla español. Ese es nuestro propósito. Y les quiero poner finalmente una analogía. Aprender una nueva lengua es como cuando usted llega al cristianismo.
Cuando usted llega al cristianismo, usted viene viciado del mundo. Usted aprendió como un lenguaje del mundo, una vida del mundo. Usted llega al cristianismo y ahora va a aprender la vida de Cristo. ¿Qué tiene que hacer para poder aprender? Permanecer, perseverar en la nueva vida. La nueva vida en Cristo es como un nuevo lenguaje. Cambiamos vocabulario, cambiamos actitudes, cambiamos maneras de ser, de hablar, cambiamos sitios, cambiamos a veces hasta amistades, cambiamos un poco de cosas. Un nuevo lenguaje, el lenguaje cristiano ahora. Nuestro comportamiento cambia. Era una cosa en el mundo, ahora como cristianos es otra. Eso es aprender una nueva lengua. Es sumergirse en nuevos términos para las cosas que ya conocemos en nuestra lengua, pero que ahora vamos a aprender dos veces o una segunda forma de hablar de ellas, de conocerlas. Eso es aprender una nueva lengua y es algo muy emocionante, muy especial aprender un nuevo lenguaje. El Señor me los bendiga. Gracias por la atención. Vamos a escuchar a nuestro hermano Cirineo. Sí, Humberto, gracias por las palabras. Bom dia a você. Então, pessoal, meu nome é Cirineu, né? Tenho 54 anos. Sou formado em design, atualmente estudo engenharia civil. E o Marcão tinha proposto aí, né? Tá todo mundo me escutando? Tá, né? Tá, então. Sim. E o Marcão tinha feito uma proposta da gente estudar o espanhol. Eu achei até bacana o negócio, rapaz, mas quando eu vi a dimensão, eu falei, Marcão, esse negócio aí precisa de uns professores bons, né? Porque eu vou meio que mancar. Aí o negócio tomou uma dimensão bacana e eu estou achando muito legal. Aí eu queria dar um conselho para vocês, né? Que estão chegando, estão com desejo de estudar. Quem comprou não precisa jogar fora, não. Mas quem não comprou, pode comprar desse caderninho aqui. É R$2, ou é o brochurão mesmo. Aí uma sugestão é que ele seja sem linha. Sem linha. Porque a linha, ela produz um efeito psicológico em você que já existe algo. Aí, se você utiliza uma folha em branco, né? Tá em branco, ele vai possibilitar você de preencher esse espaço que não tem linha com o que você precisa, tá? E tenha sempre em mãos uma caneta ou um lápis, né? Aqui, assim, em cima da mesa. E assim que Renato, Humberto e Giovana estiver falando, anote tudo, porque à medida que você vai escrevendo, o seu cérebro entende que essa coisa que ele está percebendo agora é interessante e é importante e não precisa ser jogada fora, porque durante o dia são muitas informações que recebemos, então o nosso cérebro tende a limpar, né, para que outras coisas possam chegar. E você precisa reforçar constantemente que aquilo que foi colocado de espanhol naquele dia é necessário que precisa ficar, né? Então, um lápis, uma caneta e um caderno, tá? Para fazer as anotações. E aí vocês precisam também, a palavra tem o mesmo significado em espanhol quanto em português, que é gana, sabe? Aquela vontade de aprender, sabe? Segura isso com todas as forças, porque tudo que é feito com boa vontade sai melhor, né? Sai mais chique. E eu gostaria de falar com vocês, a Giovana falou, Renato falou, Humberto falou, eu queria colocar uma roupagem diferente, é que o erro, ele precisa ser o seu aliado, e não o seu adversário, tá? Vai cometer erros, então não preocupe, porque o erro faz parte do aprendizado.
E entenda que você está estudando um idioma e que a sua mente, ela vai ser preenchida gota a gota, tá? Ela não vai preencher de uma só vez, aos pouquinhos, em gotas. E vai haver momentos em que você vai olhar e vai falar: não caiu nenhuma gota. Engano, tá? Engano. Se engana. Porque nós estamos desejando as coisas para ontem. Então, lembre, estou estudando espanhol e as coisas estão sendo aprendidas pouco a pouco. Mas chega um dia em que transborda, tá bom? E vai ser interessante vocês estudarem o espanhol, porque quando vocês estudam espanhol ou um outro idioma, vocês acabam com um romantismo que existe no evangelho, que não existe. Mas se romantiza muito as coisas. E então, quando você vem e ouve falar de cristãos na Venezuela, no Haiti, né, traz para você uma nova realidade que nós não estamos presenciando aqui no nosso Brasil, no nosso país, e nos coloca em contato com esse sofrimento que esses irmãos estão tendo. Então, nós quebramos o romantismo que... Eu não sei quem colocou esse negócio aí no Evangelho, né? Que, como ele romantizou muito o Evangelho, ele esqueceu, às vezes esquece de se fazer uma conexão com a realidade que nós estamos vivendo no Brasil e que nós estamos vivendo no mundo, né? Vive-se num mundo de fantasia. Aí o estudo de idioma te possibilita pesquisar algo que foi escrito, né, de uma outra percepção. Por exemplo, na nossa versão brasileira diz que aquele que roubava não rouba mais, né? Aí quando você vai numa versão espanhola, ele diz assim: aquele que era ladrão, deixe de ser ladrão. Tá vendo que não há um romance? Ele ataca, né? No espanhol ele fala ladrão. Ele ataca e fala: olha, esse ato que você está cometendo é um ato de roubo. Você é um ladrão. E a linguagem brasileira, ela tem esse romance. Aquele que roubava, né? Então, nesse estudo de idiomas, vocês, observando as expectativas que vocês disseram, elas vão se superar, tá? Vocês não só vão falar o idioma, tá? Vocês nem só vão comunicar com as pessoas, como vocês vão ter uma quebra muito grande de paradigma e a percepção do mundo vai ser bem diferente. Então, muito bom dia a todos vocês, que vocês sejam bem-vindos. Vai ser um negócio muito legal. E essa participação sua vai ser show de bola. Ô, Marcão, já são... pode assumir, né? Porque senão vai até 11 horas aqui e eu falo demais. Muito obrigado aos professores. Realmente temos aí um elenco da melhor qualidade, professores ótimos, né? Eu estava dizendo a Giovana, quando eu realmente interrompi, na verdade era a fala do Renato, desculpa, viu, Renato? Mas, Giovana, eu estava dizendo pela idade da Giovana e foi fazer missões, né? E eu queria destacar o serviço, o ministério do AME. É um ministério extraordinário. Então, Deus abençoe todos os integrantes do AME. Vamos trazer o AME para junto de nós aqui, não só no curso espanhol, mas na visão realmente do SBN junto com o AME, né? Então, obrigado aí pelos professores. Vamos franquear a palavra antes de colocarmos uma vírgula nessa aula de apresentação
vamos franquear. Se você, aluno, aluna, tem alguma pergunta, algum comentário, por favor. Eu queria só antes passar algumas informações gerais sobre o curso, que eu não falei. E até a Arma colocou aí qual a versão da Bíblia que a gente vai usar. E aí é Dios habla hoy. Eu vou escrever aqui no bate-papo para vocês terem esse nome da Bíblia que a gente vai usar. O horário das aulas é sempre às 9 da manhã e tem duração de 1h30. Vai ser pelo Zoom, por essa aplicação aqui que a gente está usando. E o link de acesso vai ser enviado no nosso grupo de espanhol, não é aquele outro grupo de alunos no geral, é no nosso grupo de espanhol, com antecedência, e só vai ser permitida a entrada dos alunos até 9h15. Também a metodologia, como o Renato falou, a aula vai ser dividida em 2 partes, sendo a primeira parte a nossa parte gramática da língua, que vai ser com o Renato e comigo, e a segunda parte vai ser a parte do bate-papo bíblico, que vai ser com o Cirineu Humberto. Duração de 12 encontros, então serão 12 sábados, começando hoje, né, dia 6/8, e vai terminar dia 29/10. Toda aula nós vamos passar um desafio semanal para vocês relembrarem o que aprenderam durante a semana. E também no final do curso a gente vai dar um trabalho como um teste final para a gente receber o certificado, para vocês receberem o certificado no caso. E também com relação à inscrição, os alunos que não participaram dessa primeira aula de apresentação já vão ser canceladas as inscrições deles. Então, vocês, todos que estão aqui, podem seguir o curso e lembrando que é sempre no nosso grupo de espanhol. Todas as informações desse curso vão ser passadas nesse curso do espanhol, nesse grupo do espanhol. Obrigado, Giovana. Informações realmente muito importantes, relevantes. Lembrando que a ideia inicial era iniciar a aula, né, às 8 da manhã. Então, quero pedir desculpas a todos os alunos, que talvez alguns, por essa mudança, talvez fique difícil participar, né? Mas os professores reunidos conversaram, tendo em vista também que o professor Humberto, lá na Colômbia, tem um fuso horário, uma diferença de 2 horas, ficaria muito cedo para ele às 8 horas, e os professores, então, junto com a coordenação, chegou ao consenso que a aula, então, vai iniciar às 9 horas. Então, o horário oficial, 9 da manhã, se Deus permitir, na próxima semana, às 9 horas, estaremos juntos pelo Zoom. Outra coisa, eu sei que alguns, com muito boa vontade, compartilharam o link e algumas informações no grupo SBN Alunos. O grupo SBN Alunos é um grupo geral. Então, não é para publicar conteúdos do curso espanhol no grupo SBN geral, ok? E até mesmo o link. Porque algumas pessoas que não fizeram inscrição, que não passaram pelo protocolo, vão ter acesso ao link e vão entrar na sala virtual do curso de espanhol e vai promover uma situação constrangedora, porque, particularmente, a gente vai ter que conversar com a pessoa e pedir para ela não participar. Então, a gente quer evitar esse tipo de constrangimento, ok? Então, por favor, se você tem algum comentário, alguma coisa que você queira, fale com a coordenação, não tome a iniciativa de simplesmente publicar alguma coisa que pode trazer algum tipo de constrangimento, de transtornos para nós e para os alunos. Então, novamente, isso que a Giovana falou é muito importante. O grupo oficial do curso espanhol está lá, SBN Espanhol. E nós pedimos que você não saia do outro grupo, do grupo SBN Alunos Geral, porque ali nós vamos publicar conteúdos de interesse geral, né? Eventos, situações, alguma coisa que seja aqui, com certeza vai ter relevância para todos nós. Então, se você puder permanecer no grupo geral, nós agradecemos, porque nós estamos com alguns projetos ainda para esse ano muito interessantes. Deus está nos desafiando para colocarmos em prática algumas ideias, algumas sugestões, algumas situações que, com certeza, muitos vão querer participar dos demais projetos, demais cursos e disciplinas oferecidas pelo SBN. Algum aluno, alguma aluna ainda quer fazer algum comentário? Nós vamos ter uma palavra de oração
pedir o Renato que nos dirige em oração, e, na sequência, então, se Deus permitir, na próxima semana, sábado, às 9 horas, estaremos juntos. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Giovana, essa Bíblia, Dios habla hoy, não sei. Como que é? José Ferreira de Almeida? Esse é o nome mesmo da versão dela, de Oi. Ah, ok. Então, só com esse dado eu consigo adquirir. Isso. Ok, obrigada. Lembrando que o Zé Ferreira de Almeida é uma tradução do português, né? Um padre português, Zé Ferreira era um padre português. Então, essa aí é específica aí da língua hispana ou do espanhol. Então, talvez tenha aplicativos, né, Giovana? Tem aplicativo, a pessoa não precisa adquirir impressa, tem o aplicativo, eu não acessei, talvez você já colocou essa informação, o aplicativo dessa Bíblia que a pessoa possa baixar, acredito eu. Sim, eu estou colocando agora essas informações que eu falei lá no nosso grupo oficial e também vou mandar o aplicativo para vocês da Bíblia. Muitíssimo obrigado. Olha, os professores, vocês realmente nos inspiraram. Pois não? Marcos, sou eu, João. Aqui, pois não, João. Com respeito à Bíblia, se o pessoal entrar na internet, no Bible Gateway, tem pelo menos umas 30 versões da Bíblia em espanhol. Bible Gateway. Muitas versões. Você pode Bíblia de estudo, Bíblia de tudo que é tipo que necessitar. Bem tranquilo. Excelente, obrigado, João. Se você puder, inclusive, colocar o nome lá no grupo oficial do Aluno de Espanhol, vai nos ajudar muito. Obrigado, viu? Cuidado e na direção. Um abraço aí na querida Fátima, aí, sua esposa Sara. Fala com ela para cuidar bem de você. Valeu, obrigado. Abraço. Bom dia para todos. Deus abençoe. Isso. João Mendes falando diretamente lá de New Jersey. Lá. Ok, irmãos, vamos ter uma palavra de oração com o Renato e Deus nos abençoe. Ótima semana, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a santa comunhão do Espírito sejam com todos. Vamos ter uma palavra de oração com o nosso irmão Renato. Muito bem, irmãos. Finalizando nossa primeira aula, vamos orar. Eu vou falar uma frase em português e outra em espanhol. Uma frase em português e repetir em espanhol. Então, a gente vai orar em 2 idiomas juntos, tá bom? Vamos orar. Deus amado, graças te damos, Padre. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos juntou aqui para que possamos aprender essa nova língua. O Senhor nos ha juntado acá para que podamos aprender este nuevo lenguaje. Obrigado, Pai, por cada que está aqui e principalmente porque o que nos une é o Senhor Jesus. Gracias, Padre, por cada que está acá y porque lo más importante que tenemos en común es nuestro Señor Jesucristo. Pai, abençoa este curso. Te pedimos bênção sobre estes alunos e sobre nós, os professores, para que possamos levar o curso bem e conseguir usar essa ferramenta para a sua glória. Graças te damos, Padre, por cada que está acá y te pedimos bendición para este curso y para que podamos usar todo lo que aprendemos acá para tu gloria y te pedimos bendiciones sobre los alumnos, los estudiantes y sobre nosotros, los maestros. Pai, obrigado porque o Senhor disponibilizou essa ferramenta do Zoom para que nós pudéssemos estar aqui nesse momento que estivemos de 1 hora e pouco para mesmo distante, mesmo longe, estamos juntos com esse propósito de aprender e pregar o evangelho para as pessoas que ainda não ouviram falar da salvação que vem pelo teu Filho. Padre, gracias por esta aplicación llamada Zoom, porque a través de ella nosotros podemos estar juntos, aunque estemos lejos unos de los otros, aunque estemos alejados, estamos juntos con el propósito de predicar el evangelio para los que están perdidos, los que no han escuchado todavía el evangelio de salvación que viene a través de Cristo Jesús, tu Hijo. Pai, nos abençoa no resto do nosso dia, nos dá sábado em paz, para que possamos
desfrutar das bênçãos que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Que este curso, esta oportunidade possa se repetir nos próximos sábados e que tudo que a gente vai fazer seja para glorificar o teu nome. Padre, gracias por todo. Te pedimos bendición para nuestro día, para que el resto del sábado sea tranquilo, bajo tu santa paz, para que podamos disfrutar del día que el Señor ha preparado para nosotros. Padre, que los próximos encuentros sean bendición y que todo lo que hagamos acá sea para gloria tuya. Senhor amado, te agradecemos e te pedimos isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Padre amado, todo lo que te hemos pedido y agradecido fue en el nombre de nuestro santo Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén é igual Amém. em português.